Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. E que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você neste dia. Hoje vamos ver um dos encontros mais emocionantes do Evangelho. Na verdade, todos esses encontros foram muito emocionantes. Mas eu estou falando do encontro do Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, com Pedro restaurado. O amor que reconstrói o chamado. Jesus restaura quem caiu e devolve o propósito de vida. O propósito em Deus. Foi assim que Jesus fez com Pedro. No livro de João, capítulo 21, versículo de 15 ao 19. Essa história nos ensina algo poderoso. Quem encontra Jesus descobre que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Isso é forte, isso é poderoso e que isso não saia da nossa mente. Se você aceitou o Senhor Jesus, você vive pela graça. Se você deixou seu passado e busca a intimidade com o Espírito Santo, Deus te olha como um filho. Ele perdoa os seus pecados. Ele vai até você e restaura o propósito na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Tu és o meu libertador, o meu Pai. Tu ressuscitou, Senhor, as minhas esperanças, o meu propósito. Tu restaurou e ressuscitou a minha família. Oh, Pai, mesmo quando a gente nega o Senhor continua nos amando. Graças a Deus, o Senhor é bom. Espírito Santo de Deus nos ensina a dizer sim às coisas do Pai. Nos ensina a cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro viu milagres. Pedro andou com Cristo. Ouviu seus ensinamentos. Mas também Pedro viveu uma das maiores quedas registradas na Bíblia. Na noite da prisão de Jesus, Pedro declarou: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca farei isso. Mas poucas horas depois, diante de uma simples pergunta, Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente fala assim, de Pedro, mas será que a gente nunca negou Jesus Cristo? Quantas vezes a gente já viu as pessoas falando de cristão, falando do próprio Jesus, e a gente se calou? Será que isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e eu peço perdão a Deus. E hoje eu declaro: sou nova criatura graças a Jesus Cristo. O Senhor voltou-se e olhou para Pedro. E Pedro chorou amargamente. A culpa e a vergonha tomaram conta do seu coração. E agora chegamos no capítulo 21 de João. Jesus já havia ressuscitado e encontrou o discípulo novamente à beira do mar da Galileia. Depois de comerem juntos, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta simples, mas uma pergunta muito profunda. E Jesus faz essa pergunta para mim e para você também. Tu me amas mais do que todos estes? E eu espero que a sua resposta seja sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete a pergunta
novamente. E depois uma terceira vez. Por que 3 vezes, né? Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus não estava humilhando Pedro. Jesus estava curando Pedro. Jesus estava agindo como um mestre da psicologia humana. Cada resposta reconstruída, o coração de Pedro quebrantado restaurava. Isso é profundo, muito profundo. Jesus, ele mostra um caráter. Ele não só perdoa, como ele restaura. Ele restaura. E ele está nos restaurando cada dia. Pedro poderia ter pensado que seu ministério havia acabado, que a sua falha era grande demais para receber perdão. Mas Jesus devolve a Pedro o propósito de Pedro com Deus. Apacenta minhas ovelhas. Pedro não apenas seria perdoado, como ele voltaria a servir ao Senhor. Ele voltaria a ser filho de Deus. Em uma posição muito legal, muito bacana mesmo. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele perdoa nossos passados, ele perdoa nossos pecados, ele nos restaura. A nossa queda não define quem nós somos e nem define nosso destino. A graça de Cristo é maior do que os nossos erros. O Salmo 37 vai dizer assim: o Senhor firma o espaço do homem, ainda que caia, não ficará no chão. Jesus não procura pessoas perfeitas, meus irmãos. Ele procura por corações que o amam e querem fazer a vontade do Pai. E foi exatamente isso que ele perguntou a Pedro: você me ama? Porque o verdadeiro chamado nasce do amor por Cristo. O que fazemos não é por A, por B ou por C, muito menos por nós mesmos. O que fazemos porque Jesus fez primeiro. E Pedro se tornaria um dos maiores líderes da igreja primitiva. Aquele que caiu se tornou aquele que fortaleceu muitos. E Jesus quer fazer isso na sua vida. Hoje talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem pensando: eu falei demais, falei muito, falei mais do que Pedro. Mas Jesus ainda faz a mesma pergunta: você me ama? E eu declaro, meus irmãos e minhas irmãs, eu te amo, Jesus. Eu te amo. E eu vejo que cada dia o Senhor Jesus restaura a minha vida. Todos os dias Ele ainda me chama. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por Tua graça. Obrigado, Senhor. A Tua graça é maior que as minhas falhas, que os meus erros. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por restaurar meu coração e renovar o meu chamado. Oh, Espírito Santo, ajuda-me, ensina-me a amar o Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-me a viver e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus não apenas perdoa, Ele restaura. Ele levanta novamente aquele que caiu. Por isso, permaneça em Cristo Jesus, e o seu chamado será fortalecido. Este foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.